abençoe a sua vida. Atos capítulo 2, do verso de número 5 até o verso 13. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade. Portanto, cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam. Galileus, todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: que quer isso dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Amado Senhor, nós louvamos o Teu nome nesta hora e rendemos graças ao Senhor pela Tua palavra que foi lida, e que o Teu Santo Espírito acrescente aos nossos corações a porção do texto que foi lido. Pai, há coisas que para nós parecem ser difíceis, complicadas, e às vezes nós não entendemos. Mas nessa noite nós estamos aqui dependentes do Teu Santo Espírito, e nós pedimos ao Senhor que aquilo que nós não consigamos entender, que o Teu Espírito ministre aos nossos corações. Tu tens a liberdade, Pai, de falar e de agir neste lugar. Entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos e dependemos de Ti, em nome de Cristo Jesus. Amém? Graças a Deus. Nós estamos falando nessa semana sobre os dons do Espírito Santo. Principalmente hoje vamos falar de um dom, que é o dom de falar em línguas. E aqui nós paramos na semana passada, e eu digo que o pior dos excessos com relação ao dom de línguas e outros dons é a atitude da indiferença. Amados, nós não podemos ser indiferentes aos dons. Os dons é algo de Deus. Eu creio em todos os dons elencados na carta de Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 12. Todos os dons que está lá eu creio. Eu creio nos outros dons que a Bíblia fala. Eu entendo que cada um deles Deus deu para um propósito, para uma finalidade. E é importante, igreja, que você tenha desejo de buscar os dons do Espírito. É importante que você tenha desejo de se encher cada dia mais do Espírito, que você tenha desejo de buscar poder de Deus para a sua vida. E não ser indiferente a isso e achar que nós não precisamos disso, que podemos viver. Tudo bem, podemos viver sem os dons? Claro que podemos viver sem eles. Mas você vai ser um instrumento ainda mais útil, um instrumento ainda mais abençoador, através dos dons do Espírito Santo. Esta igreja, eu não sei quem foi que inventou a história, que nós não cremos nos dons do Espírito. Nós cremos, eu creio em cada um, pelo menos eu creio. E eu sou pastor dessa igreja há 13 anos, então do dia em que eu pus os meus pés aqui, eu venho crendo nessa palavra e eu continuo crendo nela. O meu pastor que me colocou aqui, o pastor José Aparecido, também cria nos dons. Talvez há alguns equívocos que as pessoas contam, mas nós cremos. Então nós não temos que agir com indiferença, nem com relação ao dom de línguas, que é o que nós estamos falando, e nem a nenhum outro dom. Amém? Posso ouvir um amém por isso? Nós não temos que achar que somos melhores ou piores do que ninguém. Há uma diferença entre os tradicionais, que os tradicionais muitas vezes querem ficar só na questão da leitura, do conhecimento e da sabedoria. Isso é bom? Claro que é bom. Mas
nós temos que também ter o fervor que tem os pentecostais. Faz parte, é necessário. Nós precisamos buscar poder de Deus para a nossa vida. Nós precisamos ter uma vida equilibrada. Irmãos, crente desequilibrado é a pior desgraça que tem. Ele só atrapalha a obra do Senhor. Tem gente que é desequilibrada em tudo. Tem uns crentes que ele acha que ele é mais santo do que o outro, e aí ele fica apontando os defeitos do outro, e aí ele é uma pedra de tropeço na obra do Senhor. Já tem uns crentes que acham que ele pode fazer de tudo, que ele é liberal, que nada é proibido para ele. É outro problema. Nós precisamos ser cristãos equilibrados. Crente tem que ser gente do bem, gente que tem a cabeça no lugar, que tem poder de Deus, que tem unção de Deus, que tem palavra de Deus, que tem amor pela Bíblia. Irmãos, a oração não é mais importante do que a leitura da palavra. Ambos são importantes. Ambos são necessários para o nosso crescimento. Ambos é uma forma de Deus falar conosco. Amém? Nós precisamos desesperadamente de experiência. Às vezes nós ficamos uns crentes muito acomodados, muito morno, muito esquisito. Nós não queremos mais. Eu quero nessa noite deixar um desejo para você. Tenha mais desejo das coisas do Senhor. Tenha mais desejo da presença, mais desejo do poder, mais desejo da unção, mais desejo dos dons espirituais. Amém, queridos? Nós precisamos aquecer as nossas mãos na chama da presença de Deus. Nós precisamos de poder. Amém? Glória a Deus. Agora vamos falar o seguinte, nós vamos fazer um confronto agora. Entre 1 Coríntios, tá? Um confronto nós vamos fazer aqui. Em Atos, um confronto entre Atos e 1 Coríntios, para a gente entender uma coisa. Para a gente não ficar bagunçado. Em Atos dos Apóstolos, há dois momentos em Atos dos Apóstolos. Eu estou tratando do primeiro momento. Não se apresse, não fique preocupado, não pense que eu esqueci de alguma coisa. Eu estou aqui, nós vamos chegar lá, nós vamos conversar, nós vamos falar. E o meu príncipe está aqui, coisa mais linda do mundo. Olha que coisa mais gostosa que está aqui pertinho de mim. Olha que coisa mais fofa. E aí eu falei com ele, ele já rapidinho foi embora. Oh meu Deus. Olha só, em Atos dos Apóstolos, queridos, foram falados idiomas humanos. Mas eu vou deixar claro isso. Isso é no começo de Atos, tá bom? Depois eu explico isso melhor. No começo de Atos, nesse capítulo que nós estamos lendo, vocês viram que tinha vários tipos de pessoas naquele lugar, de várias regiões, de vários lugares, de várias e essas línguas faladas em Atos 2 são idiomas humanos. Amém? Quando você está lendo Atos 2, você não pode confundir Atos 2 com o dom de língua de 1 Coríntios 12. Não dá para fazer confusão aqui. Há uma coisa acontecendo no capítulo 2 de Atos. Tudo bem, igreja? Vocês estão comigo? Beleza? Então, em Atos 2 foram falados idiomas humanos que tiveram um efeito evangelizador. Deus queria fazer aquele povo conhecer o Evangelho. Deus queria fazer o Evangelho crescer e ser alastrado para todos os lugares. Eles ensinaram tantos em pouco tempo. Muita gente em pouco tempo ouviu um Evangelho da graça. Também serviram de sinal da realidade da descida do Espírito Santo. Também serviu para comprovar que naquele dia, naquele lugar, aquelas 120 pessoas foram batizadas com o Espírito Santo e receberam o poder de Deus. Porém, no Pentecoste de Samaria, em Atos 8:14, não vai nem precisar abrir lá, só grife aí. Hoje era dia de trazer caneta e papelzinho. Vocês não trouxeram caneta e papelzinho. Aí não vão conseguir marcar. Mas lá em Atos, em Pentecoste de Samaria de Atos 8:14, e no Pentecoste gentílico em Atos 10:44, as línguas faladas indubitavelmente não foram entendidas por ninguém. Porque aí lá em Atos 8, em Atos 10, é um outro momento.
Em Atos 8 e em Atos 10 é o mesmo dom de línguas que nós temos em 1 Coríntios capítulo 12. Tudo bem? Tudo bem aí? Elas não foram entendidas em Atos 8, em Atos 10, elas não foram entendidas, elas não foram interpretadas. Quem entendeu foi só quem falou. E nem quem falou entendeu, eles só falaram. Tudo bem aí? Alguma pergunta aqui, eu dou aquela paradinha, vou tomar minha água. Vocês têm toda a liberdade de perguntar e falar: pastor, eu não entendi ainda. Explica de novo. Para ajudar você, eu vou fazer uma pergunta. Todo mundo tem que falar em línguas? Não? Vai. Vai. Ô meu povo, meus irmãos que estão comigo nessa noite aqui e pelas telinhas aí das internets da vida. Não é dito que todo mundo tem que falar em línguas para dizer que foi batizado no Espírito? O Fabinho já arrepiou o cabelo lá atrás, já ficou bravo, já ergueu o cabelinho dele. Não é, queridos. O Espírito Santo é uma evidência? É, mas não é que todo mundo tem que falar em línguas para dizer que foi batizado com o Espírito Santo. Não, não é assim que funciona. Não é desse jeito. Calma lá. Agora, que há uma diferença entre Atos 2, entre Atos 8, entre Atos 10 e 1 Coríntios 10, é claro. Tá tudo bem aqui? Amém? Outra coisa, as línguas faladas em Atos 2 são as mesmas de 1 Coríntios 12 e 14? São ou não? Vou perguntar de novo. As línguas faladas em Atos 2 são as mesmas de 1 Coríntios 12 e 1 Coríntios 14? Vocês não estão me acompanhando. Vocês estão com aquelas carinhas de paisagem que vocês me fazem. E eu estou vendo por trás da máscara, gente. Que vocês estão assim. Não sei. Ou será que é? Fábio, é as mesmas línguas? Não. Atos 2, grifa na tua Bíblia, Atos 2. As línguas faladas em Atos 2 foram idiomas humanos, entendida por outras pessoas que estavam ali. Vocês veem, do capítulo 5 ao capítulo do versículo 5 de Atos 2 até onde nós lemos, tem várias pessoas ali, amém? Várias etnias que estão ali, e aquelas pessoas entenderam. Quando os 120 começaram a falar, todo mundo entendeu. 1 Coríntios 12 e 14 está falando de uma língua estranha que nem quem fala entende. E aí você vai dizer assim: mas então não adianta falar. Coríntios diz que adianta. Eu não fico com a teoria nem A nem B, eu fico com o livro de Coríntios que diz que é bom ter, e é bom falar, e é bom buscar. E para tudo na vida tem hora e tem momento. O nosso problema muitas vezes é que a gente quer fazer as coisas na hora que não dá para fazer. E você presta atenção, escuta o que eu vou dizer. Quem faz na hora que não tem que fazer, faz para se mostrar, não faz porque está cheio. Porque quem sabe o seu lugar, sabe a hora de fazer as coisas na hora certa. Agora, quando eu não sei respeitar o meu direito, eu quero aparecer, eu tenho que ficar um pavão. Imagina eu Antônio Carlos Rosalino, com esse... Irmãos, Fábio, vou tirar que eu sem microfone, irmãos. Já é uma bênção. Deus me deu um poder de voz, graças a Deus. Eu falo bom. Eu uso isso aqui que é por causa do Fábio. Que ele falou assim: você tem que usar e não pode tirar da boca, porque tem que sair aqui. Eu falei: então beleza, Fabinho, eu vou manter. Mas preste atenção numa coisa. Tudo de Deus é organizado. Tudo de Deus é com ordem e com decência. Tudo de Deus é feito em harmonia, querido. Por isso, aprenda uma coisa comigo. Quando você estiver orando por alguma coisa e você não sentir paz, não faça. Porque se o teu coração não está em paz, então Deus não está com você nesse negócio. Porque as coisas de Deus são feitas em perfeita paz. As coisas de Deus são tranquilas.
não são bagunçadas. Então, as línguas de Atos 2 não são as mesmas línguas de 1 Coríntios 12 e 1 Coríntios 14. Mas há um grupo de teólogos que defende que é a mesma. Mas eu e a linha que eu creio, não a creio assim. Tudo bem? Amém? Em Atos, as línguas eram pregações, ou seja, os discípulos falavam aos homens. Então, Atos 2, as línguas que foram ministradas lá, elas eram ministrações de palavras, porque as pessoas entendiam o que estava sendo dito, entendiam o que estava sendo falado naquele lugar. Vocês estão me compreendendo, queridos? Está tudo bem? Vocês podem levantar a mãozinha e perguntar qualquer dúvida. Eu paro aqui, porque hoje é aula de ensino. Então você pode falar comigo, você pode perguntar. Se a sua pergunta não for dentro do que eu estou falando, eu não vou te responder, já vou dizer logo de cara. Pois não, querido? E todos eles vão me entender. E eles vão entender. Mas como tinha muita gente naquele lugar, lembra que tinha 120 homens e mulheres reunidos lá? Cada um estava falando um idioma, e cada pessoa que era de uma outra região. Vamos fazer o seguinte, abram Atos 2 de novo aí, faz favor, para a gente tirar a nossa duvidazinha aqui. Vamos fazer uma contagem aqui. Como nós estamos estudando, nada melhor do que ver a coisa do jeito certo. Atos 2. Quantas nações? Então vamos lá. Vamos falar assim, ora, estavam o quê? Verso 5 que nós lemos agora. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Tudo bem até aqui? Judeus de vários lugares, de todas as nações, estavam reunidos ali. Quando, pois, se ouviu aquela voz, afluiu a multidão. Irmãos, imagina 120 pessoas falando em línguas. Faz um barulhinho. Não faz um barulhinho assim muito agradável, porque só o Roberto falando língua já é diferente. Imagina 10 Roberto aqui dentro, falando língua na mesma hora. Fica diferente, dá um eco, dá um som diferente, porque não é um monte de gente falando. Olha só o que diz o verso 6. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu o quê? A multidão foi para onde as vozes estavam lá. E olha só o que está acontecendo aqui. Que se possui de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar no quê? Na sua própria. Olha bem, várias pessoas de vários lugares vão ouvir um grupo de pessoas, um vozeirão que está lá. Quando eles chegam perto e que eles começam a entender, eles estão entendendo na língua deles. Então, o que foi falado em Atos foi uma língua evangelizadora. Falou para aqueles homens daquelas nações que estavam naquele evento que estava acontecendo. Porque o Pentecoste é uma festa que acontece no 50º dia. Aliás, eu falei há pouco tempo atrás que são várias festas numa só. Então tinha muita gente naquele lugar. Eu estou falando de Atos 2, não confunda. Vamos continuar aqui. Verso 7. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. Irmãos, quando ele colocou galileus aqui, os galileus eram um povo de pouco estudo. Eles não tinham feito escolinha de idiomas, eles não fizeram FISC, nem Wizard, nem... Não, eles não fizeram. Eles estavam cheios do quê? De poder. Mas Deus tinha porque tudo que Deus faz tem um propósito. E naquele dia, Deus tinha um propósito. Como Ele também tem um propósito hoje. Como Ele também tem um propósito com você. Como Ele tem um propósito em abençoar a tua vida. Como Ele tem um propósito em te encher para uma finalidade. Não é para você ser mais bonito e nem mais fofo. É para você ser um instrumento na mão dEle, para abençoar a vida, para abençoar a igreja, para ganhar gente para Jesus, para o evangelho ser pregado em tudo quanto é canto. E você pregar um evangelho com autoridade. Tudo bem até aqui? E se nós fôssemos continuar lendo, queridos, o verso 8, o verso 9, você vai ver as pessoas que estavam lá.
o tempo não me dá conta disso. Então eu preciso dizer o seguinte: então as línguas em Atos, elas eram pregações. Em 1 Coríntios, eram o quê? Orações. E eu vou dizer uma coisa aqui agora, olhe para mim. Quando você ora em línguas, você edifica quem? Quem que você edifica quando você ora em línguas? A pessoa própria. E a pessoa que está orando em línguas entende o que está orando? Não. Eu me lembro que no começo da minha conversão, quando Deus me deu a graça de poder falar, eu ficava doidinho da cabeça. Eu falei, isso aqui é coisa da carne, não é minha não, não pode ser, porque eu estou falando um negócio aqui que eu não entendo. E eu ia orar, irmãos, aquela língua vinha e eu começava a falar, e eu ficava doidinho lá na minha casa. Aí o tempo vai passando, a gente vai aprendendo, vai ficando mais velho, você vai aprendendo. Quando eu oro em línguas, quando eu oro, eu edifico a quem? A mim. É uma comunicação entre o meu espírito e o Espírito de Deus. Eu não tenho entendimento do que eu estou fazendo, mas não é porque eu não tenho entendimento que Deus não me está tratando e nem abençoando a minha vida. Agora, quando eu venho aqui no culto, subo aqui nesse púlpito e começo eu a falar em línguas, a quem que eu estou edificando? Ninguém. A não ser que quando eu acabar de falar, Deus levantar um senhor ou levantar eu mesmo e me dê o dom da interpretação e eu interpretar para você. Daí você vai entender o que eu falei. Então, às vezes a gente está... Eu entendo esse momento. Há uns momentos que é gostoso, tem hora que dá aquela vontade louca de eu fazer isso. Mas eu não vou edificar você. Eu vou edificar a mim. E talvez nem eu não vou conseguir entender. Então eu prefiro falar, como diz o apóstolo Paulo, 10 palavrinhas que você me entenda e eu edifique você, do que eu falar 20 palavras em línguas e você ficar me olhando assim com cara de paisagem. Nossa, o pastor tem uma unção, hein? Ó, olha só que poder tem esse homem. Ah, um dia eu pego na capa dele. Pegar na capa, repegar e tripegar, e não vai acontecer nada, vaso. Porque nem capa eu tenho, mas que eu tenho uma camisinha meio comprida assim, que de vez em quando eu uso, que é para disfarçar a barriga. Ei, agora você não é porque você vai buscar e pedir para Deus te dar dons para você falar em línguas, amém? Mas para que vai servir isso? Para a sua edificação, para o seu momento de oração com Deus, para o teu crescimento diante de Deus. Sabe aquele dia que a luta está grande, irmãos, que eu não consigo falar? Aí eu vou lá para o meu sofá da sala. Agora eu não estou mais na minha cama, agora eu tenho o sofá da sala. Já ganhei algumas guerras lá. Às vezes eu não consigo ir lá para o meu quarto, porque se eu for lá no meu quarto, a minha esposa está dormindo. E vocês que são maridos sabem, esposa é um negócio que não pode acordar. A minha esposa não pode nem acender a luz no quarto. Eu tenho que andar assim e pegar as coisas no escuro, porque se eu acender aquela luz, eu vou escutar o tal da... Apaga essa luz! Então, como eu já estou treinado em 13 anos, eu não acendo a luz. Eu vou ali, de jeitinho, pego o que eu tenho que pegar e vazo para a minha sala. Na sala tem um sofá gostoso lá, eu joelho ali e ali eu oro. Já cansei de estar orando no sofá, minha filha chegar e subir nas minhas costas. E aí ela cansa, ela fica do ladinho. Ela aguenta até eu acabar. Ela fica por ali. Ei, o orar em línguas, ela é para quê? É uma oração que vai edificar a tua vida, que vai te fortalecer, que você talvez não vai entender, mas que vai te fortalecer, e é dom de Deus, amém? Tudo bem? Sem problema? Tudo certo? Em 1 Coríntios as línguas eram inteligíveis, precisavam de intérpretes. E esse intérprete precisa ter um dom. Irmãos, para interpretar dom de línguas precisa ter outro dom. Tem gente que só interpreta, mas não fala. E tem gente que fala e não interpreta. Resolvido? Vou parar aqui e respirar, porque já são o quê? O relógio já foi quase perto das 9. Agora são 8h51 já. Queridos, alguma dúvida? Alguma pergunta até aqui? Posso dar uma parada aqui? Tomar mais um golinho da minha água? Pensa aí. Tem dúvida? Dúvida, Faustinho? Light, básico?
Estou explicando certinho, Faustinho? Tudo certo? Minhas irmãs que estão aqui, tudo certo? Alguma pergunta? Seu Jair? Vamos tocar o barquinho para frente então? Em Atos, até quem fala em 1 Coríntios não entende. Beleza. Em Atos as línguas têm o poder de proclamar grandezas de Deus, edificando pessoas para fora. Em 1 Coríntios edifica quem fala, e não se recomendava falar em público. Irmãos, preste atenção nisso. Algumas pessoas fazem isso aqui um carro de batalha. Vamos explicar isso com carinho, para a gente não ficar pecando e nem julgando ninguém? Olha, preste atenção. Culto, o que é culto público? O que é culto público, meu povo? É esse culto aqui, é um culto público. Esse é um culto público. Glória a Deus. Pergunto, pode falar em línguas nesse culto público? No microfone, o Fábio está ali. Pode falar línguas em culto público? Pode ou não? Pode? É pecado? Quantas pessoas podem falar línguas no culto público? Quantas pessoas podem falar? Vamos, gente, ajuda eu. Quantos quiserem? Olha, beleza. Isso, maravilha. Deus por aí na terra. Todo mundo falando língua, com aquela loucura. Meus amados, olha para mim. Eu sou Antônio Carlos Rosalino. Que cor que eu sou? Respondam aí para mim. Que cor que eu sou? Bela economia de tinta você fez agora. Sou um pretão, moreno assim, um chocolate daquele suíço, bem gostoso ainda que eu sou. Sou preto, tenho orgulho de ser. Gosto de ser dessa cor. Se um dia eu chegar aqui na Luterana, num culto, e todo mundo estiver falando em línguas, eu saio de fininho. Você passa daquela dia, eu falo, não, sou não. Estou de folga agora. Por quê? Ainda mais se eu estiver vindo com um visitante. Irmão, vai ser um negócio de doido isso aqui. Ninguém vai entender nada. Vai ser uma barulheira, um negocinho, um grito. E aí, irmão, vocês sabem como é que é quando o povo está na unção, né? Um quer falar mais alto que o outro porque a unção está no tom. E aí um grita mais alto aqui, um fala mais alto aqui. E aí o culto fica... A gente pensa que o fogo está descendo. Mas quem está passando aqui, irmãos, não vai entender nada. E sabe o que eles vão falar da gente? A luterana endoidou o cabeção. E aquele pastor neguinho que eles têm lá ficou mais doido, porque eu vi ele sair correndo ali naquela hora. Por que eu estou dizendo isso? Nós podemos falar em língua no nosso culto, irmãos, mas nós temos que ter uma ordem, temos que ter uma decência, desde que não atrapalhe o bom andamento do culto e que não gere um tumulto, porque culto não é tumulto. Culto é lugar de gente vir para conhecer o Evangelho, aprender de Jesus e sair daqui querendo mais, e não fugir daqui. Igreja é lugar das pessoas quererem vir. Ela não pode querer chegar na nossa porta assim, eu vou ficar aqui nada, eu vou vazar daqui. Por quê? Porque eles não estão entendendo. Então, tudo que nós vamos fazer aqui dentro, nós temos que fazer de que jeito? Com ordem e com decência. Então a gente pode falar? Pode, claro que pode. Agora há pouco no meio do louvor eu vi o Roberto soltando uma rajada aqui. Opa! Eu já te proibi alguma vez, meu santo? Então, por que eu não te proíbo? Porque eu não sou também tão louco assim, né? Só tem você de doidinho, vou proibir? Por quê? Deixa você aí com as suas loucuras. E eu gosto das suas loucuras, viu, cabelinho branco? Fica tranquilo, fica de boa. Então, posso ouvir uma frase? Vou colocar um negócio aqui, quero que vocês guardem. O Fabinho está registrando. Na luterana não é proibido. Nós não somos contra os dons do Espírito, irmãos. Nós cremos nele, mas nós gostamos da coisa com ordem e com decência. Tudo bem? Amém? Tudo organizado vai para a glória de Deus. Fechou? Alguma pergunta? Alguma colocação? Se eu tiver errado, podem me corrigir aí vocês, os meus universitários que estão presentes.
Dayaninha, tudo certo, filha? Tudo na paz? Tô direitinho? Tô caminhando bem? Então tá bom. Então vamos embora. Em Atos, o falar em línguas era evidência de estar cheio do Espírito Santo. Em 1 Coríntios, eles não têm conexão com a plenitude do Espírito. Os crentes de Corinto falavam em línguas, mas eram crentes imaturos e carnais. E eu quero dizer uma coisa, falar em línguas, ter dom do Espírito Santo, não faz crente mais poderoso não, viu? Tem gente que pode ter todos os dons do Espírito e não ser um crente maduro. É possível isso, queridos? Irmãos, sabe o que faz a gente ficar forte na fé? Sabe o que muda a nossa história? São coisas que a gente às vezes não leva a sério. A oração ajuda você a mudar a tua história. A oração quebra cadeias. E a oração... Outra coisa, a oração muda o coração de Deus? Sim ou não? Sim ou não? Eu estou vendo uma nuvem de dúvida pairando na nossa igreja. Você está muito atrevido hoje. Você está demais da conta. Você está bom demais hoje. Olha, a oração nunca foi para mudar Deus. Porque se fosse para mudar Deus, daria estar errado. Deus não erra. Deus é perfeito. Deus é santo. Mas quando você ora sabe para quê? Para que o teu coração se adeque à vontade do Senhor. E a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. A oração não muda Deus. A oração muda a minha vida, para eu entender que o que Deus tem para mim é melhor. A oração me faz entender que Deus não tem a obrigação de me responder no mesmo instante. A oração me faz entender que eu preciso depender de Deus. E se Ele responder, glória a Deus. Mas se Ele não responder, aleluia, porque Ele continua sendo Deus. A oração não é para mudar o Senhor. A oração é para mudar. E o jejum é para fazer o que então? O jejum, pastor, eita glória, é para eu conseguir todas as bênçãos do céu para minha vida. Sério? É isso mesmo que é o jejum? Quem é que fica com fome quando faz jejum? É Deus? Não, irmão, quando eu faço jejum é eu que fico roendo as unhas de fome. É eu. Claro que sou eu. Quem é que está aprendendo com o jejum então? Quando eu faço jejum, eu mortifico a minha carne. Agora olhe para cá, por favor. Deus fica devendo alguma coisa para alguém? Amados, eu vou falar para vocês. A minha filha fez uma proposta comigo essa semana que eu achei assim. Na verdade eu fiz para ela, né? Tinha uma loucinha na minha casa. E aí aquela loucinha estava lá e eu não estava muito afim de lavar aquela louça não. Eu confesso que eu não estava afim de lavar. Eu falei, bom, hoje eu vou fazer um esquema aqui em casa. Falei, Yasmin, oi pai, ô filha, lava a loucinha pro pai lá. Ela falou assim, pai. Aí eu, mais esperto que um urso, papai vai te dar 10ão. A menininha ficou esperta, levantou do sofá e foi pra pia. Virou para mim e falou assim, pai, 10? Não. Aí eu falei assim, 10ão, né? Ela, 10ão, viu pai, tá me devendo já. E já começou a lavar a loucinha. A minha filha tem quantos anos mesmo? 7. Olha só, 7 anos. E eu quis dar 10ão porque ela lavou 3 pratos, uma colher, umas colherzinhas lá e um copinho. Saiu caro, saiu, não. Então, pode deixar. Saiu caro esse negócio dessa louça aí, não saiu? Por que saiu caro? Porque ela pediu, não foi ela que pediu, fui eu que dei. Por que eu dei? Porque ela é a minha filha. E como pai, eu sempre quero agradar a minha filha. Agora, para um pouco para a gente encerrar. Fica de pé agora. Vamos encerrar com chave de ouro. Põe a mão no coração assim, se você puder, põe as duas. Para as duas mãos assim. E entenda uma coisa. Quem você é? Quem é você? Nós somos filhos, queridos. Deus é o papai.
Se eu, que sou Antônio Carlos Rosalino, comedor de feijão, pecador por mais de metro, dou 10 conto para minha filha lavar a louça, você imagina o que Jesus vai fazer quando você matar a sua carne por causa dele? Você não está matando a sua carne por causa do Corinthians, nem do Flamengo, nem do São Paulo, nem do Palmeiras. Você está matando a sua carne para ficar mais próximo dele. Você está buscando para ficar mais cheio dele. Como é que você acha que Deus olha do céu e vê essas coisas? Se eu dou 10 para lavar a louça, quanto é que Deus vai te dar pela sua vida? Você está me entendendo, querido? Você não está comprando Deus, mas você está querendo ficar perto de Deus. Você está querendo ser melhor para Deus. Tem gente querendo ser melhor para o inferno. Tem gente querendo ficar melhor lá para servir o inimigo. Mas eu quero ficar melhor. Eu quero ficar cada vez mais santo, cada vez mais aquebrantado, para sentir mais e mais a presença dele. Logo, Deus está vendo, queridos. Deus olha tudo, nada passa despercebido dele. Então, quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você orar, quanto mais você consagrar, mais Papai do Céu vai te ver. Mais ele vai olhar para você. Mais acesso e mais intimidade, porque a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Os dons do Espírito Santo estão aí, queridos. É só a gente buscar. É só a gente querer ter poder de Deus. E ele vai derramar sobre nós segundo a vontade dele, segundo a medida dele, para você ser um canal de bênção, para você ser usado aqui, ser usado aonde você estiver, para que Deus possa abençoar você, para que ele possa te fortalecer, te dar autoridade, te dar graça. Você crê nisso? Você quer isso para você? Então, curva a tua cabeça aí com a sua mão sobre o teu coração. Pai, nós estamos reunidos aqui, porque nós entendemos que o poder é do Senhor, toda a excelência é do Senhor, e nós queremos ser cheios, Pai. Nós queremos ser instrumentos abençoados para abençoar outras vidas. Nós almejamos e desejamos os dons do Teu Espírito para servirmos no Teu reino. Por isso, Pai, nessa noite, olha para cada coração, contempla os Teus filhos e dá a cada um o dom segundo a Tua vontade e o Teu querer. É o nosso pedido e a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. E você que crê, aplauda o nome dEle.